Letícia do céu, que história é essa que quem ganha um salário mínimo e meio vai precisar declarar e pagar imposto de renda? O que está acontecendo no nosso país? Me ajuda! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Contadora. Se você está me conhecendo agora, meu nome é Letícia. Aqui eu falo sobre a área trabalhista, imposto de renda, então fique à vontade para ver outros vídeos do canal se esse assunto te interessa. Agora no mês de janeiro, com o aumento do salário mínimo para 1.302, subiram vários posts de vários influenciadores, vários canais, veículos de notícia que quem recebe um salário mínimo e meio vai passar a pagar imposto de renda, vai ter que declarar imposto de renda. E aqui no meu canal eu gosto de ser bem objetiva, bem prática, explicar a situação de uma forma que vocês vão entender o quanto isso de fato vai impactar, né, no seu bolso. Vamos falar aqui financeiramente, porque uma coisa é eu falar para você, olha, quem ganha a partir de um salário mínimo e meio vai ter que começar a declarar, vai ter que começar a pagar imposto de renda. Mas quanto? Né? Mas será que eu vou ter que declarar mesmo? Quais são as regras? Então eu gosto de ser bem prática nesse sentido. Antes de ir para a parte prática, gente, é importante dizer que esse é um problema econômico sim, né? A nossa economia aí está com esse problema, né? Com essa questão, foi levantada essa questão. Por quê? A tabela de imposto de renda, aquela tabela que define quanto você vai pagar, ela não é atualizada desde 2015. Tá? A última atualização foi em 2015. Só que o salário mínimo federal ele foi aumentando, por mais que essa tabela não foi sendo atualizada. Então o que acontece? Existe uma defasagem, né, nessa tabela. Essa tabela não está ajustada conforme o que nós vivemos hoje, principalmente por causa da inflação. Né? Então vocês imaginam, o salário mínimo aumentando, a inflação aumentando e a tabela do imposto de renda continua a mesma? Tem uma coisa errada aí. É importante dizer também que essa tabela está válida até o dia de hoje, que eu estou gravando esse vídeo, né, que é dia 3 de fevereiro, mas pode ser que o novo governo faça alguma atualização nessa tabela, principalmente porque foi levantada essa questão, né? Então, se tiver atualizações, eu vou colocar aqui no canal, por isso que é importante que você se inscreva e ative o sininho, ative as notificações, para você receber aí no teu celular sempre que eu postar um vídeo. Vamos começar então para a parte prática desse vídeo. O salário mínimo federal hoje é 1.302 e um salário mínimo e meio é 1.953, beleza? Essa parte todo mundo entendido? O salário mínimo vezes 1,5, nós chegamos então em 1.953. E como tá todo mundo falando, todo mundo não, algumas pessoas falando que quem ganha agora um salário mínimo e meio vai ter que declarar aquela coisa e tal. Vamos então usar esse um salário mínimo e meio para a gente fazer nossas contas aqui, beleza? Vou colocar aí na tela para vocês a tabela do imposto de renda pessoa física. A tabela aquela que eu falei que não é atualizada desde 2015. E vou acompanhar aqui no meu celular também junto com vocês. Então vou explicar como que funciona o cálculo, né? Como a gente sabe quanto que cada um tem que pagar de imposto de renda. Ó, então vamos lá. Base de cálculo, até 1903,98 é isento, tá? Então, se você ganha até 1903,98, é isento, ok? Não precisa se preocupar. Mas a gente está usando 1953. Ah, Lê, então é verdade. Então, se 1953 é um salário mínimo e meio, então a gente não está isento, só a gente vai ter que pagar. Beleza, vamos lá. Então, vamos para a primeira faixa. De 1903,99 até 2.826, paga-se 7,5% e tem uma parcela a deduzir, que essa parcela já é pré-estabelecida, tá? Só que qual é a base de cálculo para o imposto de renda? Qual é a base de cálculo que eu vou aplicar 7,5%? Vamos lá. Se você é funcionário, então essa é a tua realidade aqui, tá bom? Você tem 1.953 de salário, você é CLT, né? A empresa, quanto que ela vai descontar desses 1.953 de INSS, que é lá para a Previdência Social? R$ 156,24, tá? A empresa vai descontar isso, você querendo ou não. Diferente do autônomo, né? Ele recebe a renda dele, ele tem que pagar INSS também, mas tem uns que pagam, outros que não pagam. Então,
primeiro vamos falar aqui do CLT, tá bom? Então, ele tem ali o INSS, R$ 156,24, e o líquido dele, então, fica aí em R$ 1.796, tá? A base de cálculo para imposto de renda são os seus vencimentos, os seus rendimentos tributáveis, menos o INSS, menos a Previdência Social. Então, quem ganha 1.953, se a gente considerar só esse salário e o INSS sobre esse salário, a gente chega no líquido de, vamos colocar R$ 1.800 para a gente arredondar. Ou seja, voltando lá na tabela do IR, eu entro na isenção, certo? Porque a base de cálculo que está nessa tabela já é considerando que você já descontou o imposto de renda. E principalmente, se você tiver filhos, essa base de cálculo também vai ser reduzida em R$ 189,59 por filho. Então, vamos supor que esse funcionário aqui, ele tem um filho. Então, a gente vai ter 1.796 menos ainda 189, ou seja, ele está isento. Não será descontado do salário dele o imposto de renda retido na fonte, tá bom? Por que eu coloquei essa tabelinha do anual aí do lado? Se você pegar 1.953 e multiplicar por 12, você vai chegar no rendimento anual de 23.436. E aí eu vi um canal grande, com muita gente ali, de seguidores, inscritos e tudo mais, falando que quem ganha um salário mínimo e meio tem que pagar IR, tem que declarar o IR. Essa informação já não bate com isso aqui, tá bom? Então, a gente tem que ter muito cuidado com as informações que a gente recebe, tá? Para não causar nenhum desespero. Então, se eu ganho 1.953, se eu multiplicar por 12, no anual eu vou ter 23 mil de renda, ok? É claro que aqui vai entrar 1/3 de férias, vai entrar hora extra, se você fizer, vai entrar, pode entrar, né? Outros rendimentos tributáveis que a empresa venha te pagar. Mas se a gente está falando só desse salário, eu não entro na regra de obrigatoriedade nem para pagar IR, porque como vocês viram na prática, descontou INSS, eu já fiquei isento. E eu também não tenho que declarar imposto de renda. Por quê? O site da Receita Federal, o site do GovBR, diz essa informação aqui que eu vou colocar para vocês na tela, que é obrigado a declarar quem teve rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559. Então, no exemplo que a gente está utilizando, 23 mil não é superior. Então, primeiro, se você ganha 1.953, primeiro que você não vai pagar IR na folha. Segundo, que você não vai precisar declarar o imposto de renda, porque os rendimentos exigidos são a partir de 28.559. Mas você tem que estar atento aos adicionais. O que é o adicional do seu salário? O que é tributável, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai acalmar o teu coraçãozinho e você vai receber o informe de rendimentos da empresa. Todo ano a empresa tem que te dar um informe de rendimentos. Se ela não te der, você pede, tá? Que ela tem que te passar. E você vai ver lá na primeira linha, total dos rendimentos tributáveis. Se naquela linha tiver mais do que R$ 28.559,70, você tem que declarar. Se não tiver, você não tem que declarar, tá bom? A não ser que você se encaixe em outras regras. Lê, quais são as outras regras? São várias, tá bom? Por exemplo, se você opera na Bolsa de Valores, independente da tua renda, independente do que a gente está falando aqui, você tem que fazer a sua declaração do imposto de renda, tá? Se você tem bens acima de 300 mil no seu nome, independente de tudo que eu estou falando aqui, você tem que fazer o teu imposto de renda. Então, tem algumas exigências, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do GovBR que menciona todas as exigências. E se você se encaixar em apenas uma exigência, você tem que fazer o IR independente do que eu estou falando aqui nesse vídeo, tá bom? Então eu vou deixar o link na descrição. Agora eu vou dar um outro exemplo. Lê, eu sou autônoma, eu tenho a minha renda aqui, eu trabalho para pessoa física, eu recebo renda aqui dos meus serviços. Como que fica o meu IR se eu não pago o INSS? Né? Porque você falou que se descontar INSS, então eu caí na isenção de novo, mas eu não pago INSS, eu só recebo, não pago nada. Vamos fazer a conta, então? Então, usando esse mesmo exemplo, tá, pessoal? 1.953, a gente vai aplicar o 7,5%, que é da primeira faixa, tá? E aí a gente vai chegar, nossa, então se eu tenho que pagar 7,5%, então eu tenho que pagar
R$ 146 de imposto de renda todos os meses? Calma. Lembra da parcela de dedução que já vem lá na planilha do IR, na tabela do IR? Então, a parcela a deduzir, R$ 142,80. Quanto que vai ficar de imposto de renda para você pagar? O total absurdo de R$ 3,57. Então, assim, nós temos um problema econômico? Sim. Essa tabela do IR precisa ser atualizada? Sim. O nosso salário mínimo em relação à tabela do IR está defasado? Sim. Mas você precisa despirocar, você precisa ficar ansioso, você precisa ficar sem dormir por causa disso? Não, calma aí. Quanto que vai sair do teu bolso efetivamente? Isso aqui eu não tô contando nem despesa médica, não tô contando filho, não tô contando despesa com dentista, despesas que de fato te ajudam a pagar menos imposto ou até zerar o teu imposto. Eu tô falando também que você não precisa se preocupar com nada e esse povo tá falando besteira? Também não estou falando isso. Estou falando que você tem que ter cuidado com as informações que chegam até você para você saber de fato o quanto que isso vai impactar na tua vida, tá bom? Agora, Lê, eu não ganho só 1.953, eu ganho bem mais, eu ganho 2, 3 mil reais. Sim, você vai se aplicar então nessa tabela do IR que eu compartilhei aqui com vocês, para fazer o cálculo, tá? Do teu IR aí, né? Ainda assim, quando você lá na frente for fazer a tua declaração do imposto de renda, que você colocar os teus filhos como dependente, talvez até um cônjuge como dependente, quando você colocar as suas despesas médicas, o teu convênio médico, ainda que você seja descontado, ainda que você ganhe um pouco mais disso e que você seja descontado, nós temos a declaração do imposto de renda para quê? Para fazer o ajuste, né? Então, quando você colocar todas essas informações lá, pode até ser que você receba a famosa restituição. Por quê? Quando a empresa está ali fazendo o desconto do teu IR, ou até mesmo você fazendo o cálculo ali, calculei errado, paguei um pouco a mais de IR no Carnê-Leão, né? O IR avulso ali que as pessoas podem pagar no mês a mês, você pode até conseguir uma restituição desse valor. Se você fez o cálculo errado, né? Com auxílio aí de um profissional contábil, que eu sempre vou indicar que você faça a sua declaração com um profissional, porque ele vai saber o que ele está fazendo, né? Então, ainda que a empresa esteja descontando, poxa, Lê, entrou várias horas extras aqui, eu recebia só um salário mínimo e meio, mas aí a empresa colocou os adicionais, ela descontou IR, né? Fica tranquilo, tá? A declaração do imposto de renda não é um bicho de 7 cabeças, você contrata um profissional, sempre vou indicar isso. Dá para fazer sozinho, Lê? Dá. Mas você tem que se responsabilizar pelo que você está fazendo. E pode ser que você não saiba o que você está fazendo. Pode parecer simples, mas não é, né? Nós, como profissionais, já atendemos muito casos de malha fina por um negocinho assim que a pessoa não sabia. Então, aqui você nunca vai me ver falando para você, baixa lá o imposto de renda, baixa o programa e faz sozinho, faz no teu celular mesmo, tá bom? Você não vai ouvir isso daqui, porque eu tenho um compromisso, né, profissional e eu sei que pode dar muito errado. Então, respondendo a pergunta também que vem várias vezes, eu posso ter restituição desse valor que a empresa está descontando agora? Claro que pode. É só fazermos a tua declaração do IR ali com todas as informações certinho e você pode ser restituído de forma parcial, né, uma parte do valor, ou até mesmo de forma total, tá bom? Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Comenta aqui se você ficou com alguma dúvida. Eu vou deixar aqui na descrição o meu e-mail, o meu contato profissional para falarmos da declaração do imposto de renda se você quiser me contratar, tá bom? Eu mesma vou fazer a sua declaração, não é terceiros, não vou passar para ninguém. Você pode me contatar, pedir um orçamento para o imposto de renda e eu te passo sem compromisso algum, tá bom? E aí lá por e-mail a gente vai se falando, eu te passo o orçamento, você avalia com calma. O imposto de renda tá aí na porta, março e abril estamos aí a todo vapor enviando declarações. E eu espero que eu tenha respondido aí todas as suas dúvidas. Se você continua com alguma dúvida, comenta aqui que eu vou dar uma olhadinha nos comentários, vou respondendo a galera. E calma, sem desespero, tá bom, gente? Se tiver que pagar imposto de renda também, isso é um bom sinal, é sinal que você tem um trabalho, você tem uma renda. E vamos torcer aí para essa tabela ser atualizada, porque de fato ela está defasada. Tchau, tchau, pessoal. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.